Sabe aquela sensação de parar para abastecer e pensar, de novo esse preço mudou? Pois é, parece que o valor da gasolina sobe e desce quando bem entende. Mas e se eu te disser que isso não tem nada de aleatório? Hoje a gente vai literalmente desmontar esse preço para entender para onde vai cada centavo que sai do nosso bolso na hora de encher o tanque. Essa é a pergunta de R$ 1.000.000, não é? Numa semana o preço está de um jeito, na outra ele dispara ou recua, sem muito aviso. Mas por trás dessa confusão toda, existem algumas engrenagens bem claras funcionando. E é isso que a gente vai descobrir agora, começando pelo básico, do que é feito esse preço. Bom, para começar, o valor final que a gente paga é, na verdade, uma soma de várias partes. Pensa numa receita de bolo mesmo, sabe? Cada ingrediente tem um custo e uma importância. E agora a gente vai ver quais são esses ingredientes. Olhando para o preço final, ele se divide basicamente em 4 grandes fatias. Uma parte é da refinaria. Outra é o custo do etanol, que é misturado na gasolina. Aí vem uma fatia bem generosa de impostos. E, por fim, os custos e lucros de quem distribui e vende o combustível no posto. Cada fatia tem um peso diferente nesse valor total. Então, detalhando rapidinho, o primeiro bloco é o custo da matéria-prima, o petróleo, que é cotado em dólar, mais o processo de refino. Depois, a gente adiciona o custo do etanol anidro, que por lei representa 27,5% da nossa gasolina. Em cima disso tudo, entra a camada de impostos, tanto os federais quanto o famoso ICMS estadual. E por último, claro, os custos de logística para levar o combustível até o posto e a margem de todo mundo nessa cadeia. Certo. Agora que a gente já sabe do que o preço é feito, a pergunta mais importante é: por que ele vive nessa montanha-russa? É aqui que a gente entende os verdadeiros motores por trás dessa sobe e desce sem fim. O principal motor dessa instabilidade toda tem nome. É o preço de paridade de importação, o PPI. A lógica é bem direta. O preço da gasolina aqui dentro reflete o custo que seria para importar essa mesma gasolina. Ou seja, se o petróleo sobe lá fora ou se o dólar sobe aqui dentro, o aumento chega quase que na mesma hora na bomba do posto da esquina. E se depender do mercado internacional já parece complicado, calma, porque a forma como o Brasil cobra imposto em cima disso tudo joga ainda mais lenha nessa fogueira. E aqui está o pulo do gato. Lá nos Estados Unidos e na Europa, o imposto sobre o combustível é um valor fixo, em centavos por litro. Se o petróleo sobe, o imposto continua o mesmo. Já no Brasil, o principal imposto, o ICMS, é uma porcentagem sobre o preço. Então, pensa comigo. Quando o preço do combustível sobe, o valor do imposto sobe junto, em reais, o que amplifica ainda mais o aumento. É um verdadeiro efeito bola de neve no bolso de quem abastece. Ok, com tudo isso em mente, como será que o Brasil fica na foto quando a gente compara com o resto do mundo? Vamos dar uma olhada nos números? Olhando os valores absolutos, a gente tem um cenário bem curioso. A gasolina no Brasil é mais cara que nos Estados Unidos e na Argentina, mas é bem mais barata que na média da Europa. Então, à primeira vista, pode até não parecer tão ruim assim, certo? A questão é, será que o preço nominal conta a história toda? Isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Se o nosso preço não é o mais alto do mundo, por que a sensação é de que ele pesa tanto no orçamento? A resposta, como a gente vai ver, não está só no valor final, mas em como esse valor é construído, principalmente na parte dos impostos. A chave para entender o dilema brasileiro, de verdade, é comparar não só o preço, mas a filosofia por trás de como se cobra imposto em cada lugar. Olha, esse gráfico aqui mostra tudo. Nos Estados Unidos, o preço é quase todo o custo de produção, com um pouquinho imposto. Na Europa, é o oposto. Uma fatia gigante do preço é imposto, mas um imposto fixo. E o Brasil? Bom, a gente fica meio que no pior dos dois mundos. O custo de produção é alto e volátil, e a nossa carga de impostos também é alta e volátil. Então, resumindo, são 3 modelos bem diferentes. O americano, que foca no custo da commodity. O europeu, que usa imposto alto e fixo para ter estabilidade e bancar outras políticas. E o brasileiro, um modelo híbrido que, infelizmente, acaba herdando a instabilidade do primeiro modelo e os custos altos do segundo. E é isso que nos leva ao nosso dilema. E agora a gente chega no coração do problema brasileiro. A questão é bem mais complexa do que simplesmente olhar o número que aparece na bomba de combustível. E aqui a gente chega na conclusão principal de toda essa análise. O problema do Brasil não é tanto o número que a gente vê na bomba, mas sim 2 coisas. O peso que esse valor tem no nosso poder de compra e, principalmente, essa constante e imprevisível volatilidade. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Primeiro, o custo relativo é altíssimo.
O preço da gasolina consome uma fatia muito maior do salário médio por aqui do que lá fora. Segundo, a nossa fórmula de preço com o imposto que sobe junto nos deixa totalmente expostos a qualquer crise no mercado global. E por fim, a gente fica preso nesse meio termo, sem a gasolina barata dos Estados Unidos e sem a previsibilidade de preços da Europa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Qual seria a solução? Continuar seguindo o mercado internacional como hoje, adotar de vez o imposto fixo para dar mais estabilidade, como na Europa, ou partir para um subsídio, com todos os riscos para as contas públicas que isso traz? É uma questão bem complexa, sem resposta fácil e que vai definir o futuro do preço que a gente paga na bomba.